Meu nome é Márcia Rezende, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixe seu like, que na aula de hoje eu vou te ensinar, atendendo a pedidos, o suplá natalino. Vamos à lista de materiais? Neste trabalho, vamos utilizar Barroco Max Color Brilho, cor natalino, 9818, Max Color 3402, vermelho círculo, e o 5242 trevo. Agulha para crochê número 3,5, tesoura, agulha de tapeçaria e cola pano para os acabamentos. Vamos começar? Com a cor natalino, iniciamos com o anel mágico, fio menor na palma da mão. Vou circular nesses 2 dedos, cruzar e segurar. Ganchinho da agulha para baixo, passa por baixo desse primeiro fio, laça o segundo. Quando ele passar pelo primeiro, torce, laça esse fiozinho e uma correntinha. Esta primeira correntinha que nós fazemos para fechar o anel, nós não vamos contar como ponto. Então, suba mais 3 correntinhas, que fazem a vez de um ponto alto, e mais uma de intervalo. Laça o fio e os 2 fios do anel mágico e faça um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. E assim a gente vai trabalhar fazendo um ponto alto com uma correntinha até completarmos 12 pontos altos intercalados com uma correntinha. Lembrando que essas 3 correntinhas iniciais e mais uma de intervalo já contamos como um ponto alto. Vou completar os meus e já volto com vocês. Completados os 12 pontos altos, uma correntinha e fecha o anel mágico. Aquele fiozinho inicial, puxa e leva para trás. E um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Olha por que aquela primeira correntinha nós não contamos como ponto. Quando a gente fecha o anel, ela some, ok? Então, uma, duas, na terceira, um baixíssimo. 3 correntinhas. E no mesmo intervalo, mais um ponto alto. Nesta carreira, vamos trabalhar 2 pontos altos em cada ponto de base da carreira anterior. Completei o primeiro, uma correntinha, laça o fio, no próximo ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo ponto alto, 2 pontos altos. E vamos trabalhar desta forma, com 2 pontos altos e uma correntinha de separação por toda a volta. E finaliza com baixíssimo na terceira correntinha. Sobe 3, que faz a vez de um ponto alto, laça o fio e no segundo ponto vamos sobrepor 2 pontos altos. Uma correntinha, laça o fio. No primeiro ponto do bloquinho de 2 da carreira anterior, faça um ponto alto. E no segundo, 2 pontos altos. Uma correntinha, laça o fio. No próximo bloquinho, no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, nesta carreira, vamos trabalhar a seguinte sequência. No primeiro ponto da carreira anterior, vamos fazer um ponto alto e no segundo, um aumento. Uma correntinha, um ponto alto no primeiro ponto, no próximo, um aumento. E assim a gente vai trabalhar por toda esta carreira. E finalize com baixíssimo na terceira correntinha. Sobe 3. Laça o fio, no próximo ponto, um ponto alto. E no último ponto, um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha, laça o fio. No próximo bloquinho de 3 da carreira anterior, no primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, mais um. E no último, um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha e vamos repetir a sequência que fizemos nestes 2 bloquinhos por toda a volta. E finalize com um ponto baixíssimo na terceira correntinha.
sobe 3, laça o fio, nos próximos 2 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. E no último, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha, laça o fio, nos 3 primeiros pontos do próximo bloquinho, um ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. E no último, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha, laça o fio, nos 3 primeiros pontos do próximo bloquinho, um ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. E no último, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha. Para que a videoaula não fique muito longa e cansativa, a partir daqui é uma sequência de repetições, onde nós vamos trabalhar em cada um dos pontos altos da carreira anterior, um ponto alto, e no último ponto, um aumento, até atingirmos a quantidade de 8 pontos altos e um aumento no último ponto. Então, vou completar as demais carreiras. Quando eu tiver 8 pontos altos e um aumento, eu volto com vocês. Completadas 10 carreiras, finalizamos com 8 pontos altos e um aumento. Nesta próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, vamos manter o aumento no último e sobrepor um ponto alto na correntinha. Então, vamos lá. 3 correntinhas e um ponto alto para cada ponto de base. Completados 9 pontos altos, no último, um aumento. Eu não vou trabalhar abraçando a correntinha, e sim as 2 alcinhas dela, desta forma, e fazer aqui um ponto alto. Por que que eu trabalho desta forma? Porque esteticamente fica bem mais bonito, ok? Então, um ponto alto para cada ponto de base do próximo bloquinho de 10 pontos altos e no último, um aumento. E na correntinha, um ponto alto. Eu vou fazer abraçando a correntinha para vocês verem a diferença entre um e outro. Então, observem que trabalhando, laçando as 2 alcinhas da correntinha, todos ficam na mesma direção. Já abraçando a correntinha, ele fica um pouco mais para baixo, esse daqui. Por isso que eu faço laçando as 2 alcinhas da correntinha. Pode ser mais chatinho de trabalhar, porque fica mais apertadinho? Pode, mas o seu trabalho vai ficar muito mais bonito, ok? Complete a sequência que fizemos nestes 2 bloquinhos por toda a volta. Completada a carreira, alonga o fio e corta. Alonga o restante desse fio que a gente acabou de cortar. Passa na agulha de tapeçaria. Vamos pular estas 3 correntinhas e vir neste ponto alto e passar por entre essas 2 alcinhas. Traz o fio de volta. Nesse último ponto que a gente trabalhou, laça esta alcinha e essa, e mais a alcinha da correntinha que a gente pulou. Ajusta o fio e completa o ponto, ficando com o acabamento perfeito. Vira a peça, leva o fio até a base. E aqui nós vamos passar
por entre alguns pontos, com a finalidade de esconder esse fiozinho. Não puxa muito para não ficar repuxado o seu acabamento, ok? Aqui já é o suficiente. Podemos cortar o fio. Eu sempre deixo uma pontinha. E aqui a gente aplica a cola pano. E a gente vai fazer o mesmo com esse fiozinho aqui do centro. Então, passa na agulha de tapeçaria. E vamos passar por entre alguns pontos que nós trabalhamos. Ajusta mais para fechar. Passa por mais alguns. Puxa mais um pouquinho. E a gente já pode cortar. Da mesma forma, eu deixei uma pontinha e vou aplicar a cola pano. E é só aguardar o tempo de secagem da cola. Com o Max Color 5242, vamos iniciar o bico de acabamento. Antes de iniciarmos, eu quero explicar para vocês o seguinte. Ao final dessas 11 carreiras, nós temos um total de 12 pontos altos em cada um dos bloquinhos. Este bico que vamos fazer, ele é múltiplo de 12. Se você quiser fazer uma peça com a base maior, é só você aumentar o número de carreiras, porém, ao final, você vai ter que ter um número divisível por 12 que dê uma conta exata, ok? Então, vamos começar. Esse bico, ele é carreira única. Vamos iniciar em qualquer um dos pontos, introduz a agulha, traga o fio para frente, deixa um pedacinho de fio para a gente fazer o acabamento. Aqui a gente vai travar esse primeiro ponto e subir mais 4 correntinhas. Completadas 5 correntinhas iniciais, a primeira vai valer como um ponto baixo, pula 3 pontos de base, 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. 3 correntinhas. Pegue o trabalho da sua direita e vire para a esquerda, desta forma, virando o trabalho do lado avesso. Laça o fio e nesta alcinha de correntinhas, 3 pontos altos. Cinco correntinhas. E vira a peça novamente. Venha neste primeiro ponto alto e faça aqui um ponto baixo. Formamos aqui uma folhinha composta por 5 correntinhas, mais uma folhinha de 5 correntinhas. Completadas 5 correntinhas, vamos vir nesse mesmo ponto alto e sobrepor mais um ponto baixo. Opa, esta alcinha aqui ficou muito folgada. Pronto. E para finalizar, 2 correntinhas e um ponto baixo que fica entre o último ponto alto e as 3 correntinhas iniciais. Ficando a primeira etapa do nosso bico desta forma. 3 correntinhas. Pule 3 pontos de base, 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. 3 correntinhas e vira a peça novamente. Laça o fio e no intervalo de 3 correntinhas, 3 pontos altos. Para completar
este segundo bloquinho, nós vamos subir até esta primeira folhinha. Então, faça 2 correntinhas. E aqui nós temos 5. Vamos contar 1, 2, na terceira, faça um ponto baixo. 5 correntinhas. E vira a peça novamente. Vamos vir aqui onde fizemos este ponto baixo e sobrepor mais um ponto baixo. E assim como nós fizemos nesse primeiro bloquinho, vamos fazer uma segunda folhinha com 5 correntinhas. Então, sobe a 5. E no mesmo lugar onde prendemos a primeira, prenda com um ponto baixo. 2 correntinhas. Neste primeiro ponto alto deste bloquinho de 3, faça um ponto baixo. E 5 correntinhas, que vamos aqui fazer mais uma folhinha. E para finalizar, 2 correntinhas e um ponto baixo que fica entre o último ponto alto e as 3 correntinhas iniciais. Ao final do segundo bloco, o nosso bico fica assim. 3 correntinhas e vamos para o último bloquinho. Conte 3 pontos de base, no próximo, prende com um ponto baixo. 3 correntinhas e vira a peça novamente. Laça o fio, no intervalo de 3 correntinhas, 3 pontos altos. Agora, vamos subir até esta segunda folhinha. Quando nós subimos daqui para cá, fizemos 2 correntinhas, não é? Então, 2 correntinhas, um ponto baixo na terceira correntinha desta primeira folhinha, 2 correntinhas e mais um ponto baixo na terceira correntinha desta segunda folhinha, ficando assim. 5 correntinhas. E vira o trabalho. Agora, nós chegamos na parte central e no final do nosso bico. Então, aqui, ao invés de fazermos 2 folhinhas como fizemos no segundo bloquinho e no primeiro, nós vamos fazer 3 folhinhas. A primeira com 5 correntinhas, a segunda com 8 e a terceira com 5. Então, vem aqui nesse primeiro ponto baixo e finaliza com um ponto baixo. Sobe 8 correntinhas. No mesmo intervalo, um ponto baixo. E mais 5 correntinhas para finalizar a última folhinha. E prende no mesmo intervalo com um ponto baixo. Então, a parte central do bico vai ficar assim. Uma folhinha de 5 prendendo com ponto baixo, uma folhinha de 8 prendendo com ponto baixo e uma folhinha de 5. Agora, a gente vai descer até a base. Então, deste lado, observem o seguinte. Neste primeiro bloquinho, nós temos uma folhinha. No segundo bloquinho, temos mais uma. Para ficar simétrico do lado de cá, a gente tem que ter, deste lado aqui onde a gente tem um ponto baixo, a gente vai fazer uma folhinha. E neste ponto alto, assim como temos aqui, vamos fazer outra folhinha. Então, vamos lá. Saindo da última folhinha, faça 2 correntinhas. Vem nesse próximo ponto baixo e faça um ponto baixo. 5 correntinhas. E prende com o ponto baixo no mesmo ponto. 2 correntinhas. Neste primeiro ponto alto desse último bloquinho, um ponto baixo. 5 correntinhas. E um ponto baixo. E para finalizar, 2 correntinhas e um ponto baixo que fica entre o último ponto alto e as 3 correntinhas iniciais. E o bico de acabamento fica
assim. Ele é lindo, não é, pessoal? Ele é muito fácil de fazer, parece difícil, mas à medida que você vai fazendo a repetição por toda a carreira, fica fácil de você entender a sequência de pontos. Vou repetir mais uma sequência com vocês e a partir daí vocês repetem por toda a volta. Então, saindo desse terceiro bloquinho que compõe o bico, faça 3 correntinhas e agora a gente vai repetir esta mesma sequência que fizemos aqui. Pule 3 pontos de base e no quarto faça um ponto baixo. 3 correntinhas e vira o trabalho. Laça o fio, no intervalo de 3 correntinhas, 3 pontos altos. Cinco correntinhas e vira. Então, tenha em mente o seguinte, quando a gente está subindo, a gente sempre vai fazer, quando virar o trabalho, 2 folhinhas, ok? Então, aqui a gente está no primeiro bloquinho, vamos vir aqui nesse primeiro ponto alto e fazer um ponto baixo. 5 correntinhas. E mais um ponto baixo no mesmo intervalo. E para finalizar, 2 correntinhas e um ponto baixo que fica entre o último ponto alto e as 3 correntinhas iniciais. 3 correntinhas e vamos para o segundo bloco. Pula 3 pontos de base e no quarto faça um ponto baixo. 3 correntinhas e vira. No intervalo de 3 correntinhas, 3 pontos altos. Vamos subir para o primeiro bloquinho, fazendo ponto baixo nesta primeira folhinha. 2 correntinhas e um ponto baixo na terceira correntinha da folhinha da carreira anterior. 5 correntinhas e vira o trabalho. Vamos vir aqui neste ponto baixo, onde acabamos de prender, e fazer aqui um ponto baixo. 5 correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo intervalo. Opa! Agora vamos descer até a base. Então, 2 correntinhas. Vem aqui neste ponto alto e faça um ponto baixo. E 5 correntinhas. E um ponto baixo no mesmo ponto de base. E para finalizar, 2 correntinhas e um ponto baixo entre o último ponto alto e as 3 correntinhas. 3 correntinhas, pula 3 pontos de base e no quarto faça um ponto baixo. 3 correntinhas e agora nós vamos fazer o último bloquinho. Então, vira o trabalho. Neste intervalo de 3 correntinhas, faça 3 pontos altos. E agora nós vamos subir até esta segunda folhinha. Então, faça 2 correntinhas e prenda na terceira correntinha da primeira folhinha. Mais 2 correntinhas e prenda na terceira correntinha da segunda folhinha. 5 correntinhas e vira o trabalho. Agora, nós vamos repetir a sequência que fizemos aqui, porque nós chegamos no centro do nosso bico. Venha no mesmo ponto baixo, onde a gente acabou de prender, faça um ponto baixo, suba 8 correntinhas. Prenda com um ponto baixo no mesmo intervalinho. 5 correntinhas e um ponto baixo no mesmo intervalo.
ficando assim. Agora, vamos descer, saindo da parte central, 2 correntinhas. Neste primeiro ponto baixo, faça um ponto baixo, 5 correntinhas e um ponto baixo no mesmo intervalo. 2 correntinhas, um ponto baixo neste primeiro ponto alto, 5 correntinhas e prende com um ponto baixo no mesmo intervalo. Para finalizar, 2 correntinhas e um ponto baixo neste intervalo. Ficando assim os primeiros 2 bloquinhos do bico de acabamento. Repita a mesma sequência que fizemos até aqui por toda a volta. Na sequência do último bloquinho, do último motivo, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, isso só no início, tá? Então, vamos pular aqui, ó, 1, 2, 3. No quarto, nós temos aqui a correntinha inicial. Vamos fazer um ponto baixíssimo. E vocês lembram o seguinte, quando nós iniciamos, nós fizemos aqui 4 correntinhas. As 3 primeiras vão ser o primeiro ponto alto deste último bloquinho. Então, a gente vai fazer aqui 3 correntinhas e virar o trabalho. Em todos os outros bloquinhos, nós fizemos 3 pontos altos quando viramos. Neste daqui, que é o último, vamos fazer apenas 2, porque as 3 correntinhas iniciais aqui vai formar o quarto ponto, ok? Então, 2 pontos altos. E agora é só completar a sequência para finalizar este bloquinho. Vou completar a minha e já volto com vocês. E finalizando, faça 2 correntinhas, que nós estamos terminando aqui, e um ponto baixo neste intervalinho. Alonga o fio e corta. E agora, nós vamos fazer o acabamento. Então, alonga o restante desse fio, passa na agulha de tapeçaria, ajusta aqui e vamos contar 1, 2, na terceira correntinha, passa nessas 2 alcinhas, leva o fio, deixa eu só alongar aqui, traz de volta, vem nesse ponto baixo, pega essas 2 alcinhas do ponto baixo, olha, essa e essa que fica logo abaixo. E vem na mesma correntinha que a gente pegou as 2 alcinhas. Ajusta o fio e completa. Aqui ele ficou meio abertinho, tá vendo? Então, a gente vai virar o trabalho. E já escondendo o fio, a gente vai aproximar esses pontinhos aqui. Já passa por dentro desses 2 pontos altos e traz o fio. Vamos passar nesse ponto aqui. E passar por entre esses 3 pontos altos. Depois, a gente vai cortar e fazer o acabamento. Agora, a gente vai fazer o mesmo com esse fiozinho inicial aqui. Passa na agulha de tapeçaria. Vamos levar até a base, porque eu vou esconder nesses pontos aqui, ó. Passa por entre os pontos. E agora, a gente vai esconder. Agora, a gente vai cortar, vou cortar mais próximo e eu vou te explicar o porquê. E aqui eu vou passar a cola pano, só que eu vou empurrar esse fiozinho aqui para dentro
desse último ponto alto. Desta forma. E com auxílio deste clipe, eu vou aqui pressionar, olha. Faça assim. E faça o mesmo do lado de cá. Passa cola pano. E esse fiozinho, a gente leva para dentro do ponto alto. Aqui saiu um pouquinho da cola, eu vou aplicar mais um pouquinho. E aqui eu vou colocar desta forma, olha. E é só esperar o tempo de secagem da cola. E com o Max Color vermelho círculo, vamos dar início à segunda carreira do bico de acabamento. Lembrem que nós temos 3 bloquinhos que compõem o bico, ok? A gente agora vai fazer de uma forma que a segunda camada, esta parte central, fique aqui no meio, entre um bico e outro. Para que isso dê certo, a gente vai iniciar a segunda camada entre o primeiro e o segundo bloquinho. Nós pulamos 3 pontos altos entre um bloco e outro. Vamos vir aqui no segundo ponto, traz o bico verde para frente, vem aqui, ó, no segundo ponto, deixa um fiozinho inicial para a gente fazer o acabamento, e aqui a gente começa a segunda camada. Iniciando exatamente da mesma forma, ok? E agora a gente vai fazer assim. Nós vamos ignorar essa primeira carreira. Temos em cada um dos intervalinhos 3 pontos altos. Então, essa primeira alcinha nós vamos prender no segundo ponto deste segundo intervalinho. Então, faça aqui um ponto baixo. 3 correntinhas. E vire o trabalho. E vamos repetir toda a sequência. Então, aqui 3 pontos altos, 5 correntinhas, vire o trabalho. No primeiro ponto alto, um ponto baixo. E 5 correntinhas. Um ponto baixo no mesmo intervalo. E para finalizar, 2 correntinhas e um ponto baixo. 3 correntinhas. Vamos vir aqui no próximo intervalinho de 3 pontos altos e fazer um ponto baixo no segundo ponto alto. 3 correntinhas e vira o trabalho. Eu tô fazendo mais rapidinho porque vocês já sabem a sequência desse bico, ok? E nesse intervalo de 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas e um ponto baixo na terceira correntinha da primeira folhinha. 5 correntinhas e vira o trabalho. Um ponto baixo neste ponto baixo e mais uma folhinha de 5 correntinhas. E prende com ponto baixo no mesmo intervalo. 2 correntinhas, um ponto baixo no próximo ponto alto, 5 correntinhas e um ponto baixo. E para finalizar este bloquinho, 2 correntinhas e um ponto baixo. 3 correntinhas e um ponto baixo no segundo ponto alto do próximo bloquinho de 3 pontos altos. 3 correntinhas
e vira o trabalho. Neste intervalo, 3 pontos altos. Agora, vamos subir até esse segundo bloquinho de 2 folhinhas. 2 correntinhas, um ponto baixo na terceira correntinha desta folhinha, 2 correntinhas e um ponto baixo na terceira correntinha desta folhinha. 5 correntinhas, vira o trabalho, um ponto baixo neste ponto baixo, 8 correntinhas, mais um ponto baixo aqui, e para finalizar esta sequência, 5 correntinhas e um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto baixo neste ponto baixo, 5 correntinhas e um ponto baixo. 2 correntinhas e um ponto baixo neste primeiro ponto alto. 5 correntinhas e um ponto baixo. E para finalizar, 2 correntinhas e um ponto baixo. Ficando assim a sequência com o fio vermelho círculo. E observe que quando a gente sobrepõe o verde, ele fica intercalado. Então, agora, pessoal, vocês vão repetir a mesma sequência que fizemos neste primeiro com o fio vermelho por toda a volta. Lembrando que a finalização da carreira com o vermelho, você vai fazer exatamente como fizemos com o fio verde. Vou completar a minha sequência e já volto com vocês. Completadas as 2 carreiras de bico de acabamento, a nossa peça está pronta. E antes de finalizar a videoaula, vamos a algumas informações. A peça mede na parte central 28 centímetros e com o bico de acabamento 43, ok? E aqui eu finalizo mais esta videoaula feita com todo o meu carinho para vocês. Espero que tenham gostado e que consigam fazer. Fazendo a peça, por favor, me marque para que eu possa divulgar o seu trabalho. Combinado? Deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um beijo carinhoso e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!